essa necessidade, como explicar essa necessidade para uma população que a gente vê, especialmente no Paraná, hoje se rebelando contra essa PEC 241? Eu acho que há duas coisas. Primeiro, entender por que nós chegamos no ponto de precisar dela, que, como eu falava, vinha de uma série de erros no fundo de política econômica que foram tomados ao longo de um período grande. Mas mais importante é que está tendo uma desinformação com relação a quais são as consequências de fazer e não fazer a PEC. As pessoas acham que fazer a PEC significa cortar gastos de educação e saúde. Em primeiro lugar, isso é uma mentira, porque o que a PEC determina é que os gastos do governo crescerão ano a ano, mas limitados os gastos totais pelo crescimento da inflação. Então, em primeiro lugar, é que os gastos não vão cair, eles vão crescer, mas eles vão crescer até a inflação. O segundo lugar, mais importante, é que como cada um dos gastos cresce, não tem limitação nenhuma. Você quer aumentar mais gastos com educação e saúde além da inflação? Pode, só que precisa cortar outros gastos. Aliás, como toda família faz em casa. E a parte mais importante, que é o que as pessoas não entendem, porque elas falam, poxa, Ricardo, mas precisa cortar por 20 anos? Cortar por 20 anos não significa que a PEC é dura, é o contrário. O que ela está fazendo é levando um ajuste que poderia ser feito já, ele está diluindo ao longo de 20 anos. Deixa eu ser um pouco mais específico. Se não houvesse... As pessoas falam, e por que não corta os juros? Em primeiro lugar, o que a PEC faz é criar condição para os juros caírem, porque o que a PEC faz, reduzindo os gastos do governo, é diminuir a necessidade de financiamento do governo. Uma das coisas que explica porque os juros no Brasil são tão grandes é que o governo tem que tomar muito dinheiro emprestado. O que significa que a procura por financiamento é grande, o custo do financiamento, que é a taxa de juros, acaba sendo alta. Sendo específico, o governo vai ter um déficit de 180 bilhões de reais nesse ano. O que isso significa é que não só o governo não está pagando a sua dívida, que é o que se fala, ele está só rolando, quer dizer, a dívida vence, ele emite mais dívida para pagar a dívida que vencia, mas além disso ele se endivida 180 bilhões a mais para pagar as despesas que são maiores. Com a PEC, o que acontece é que esse déficit de 180 bilhões vai cair gradualmente ano a ano, desde que a economia cresça, porque com isso as receitas vão crescer um pouco mais do que as despesas, o que deve acontecer ao longo do tempo. Sem a PEC, quem hoje se dispõe a financiar esse déficit do governo, simplesmente vai falar, eu não vou ser pago no futuro, porque se cada vez mais os gastos vão crescer, é igual se eu emprestar para um amigo meu. Ele fala, olha, eu preciso de dinheiro para a saúde e educação dos meus filhos, legal. Aí no mês seguinte eu estou vendo que ele não só está gastando com isso, mas ele está gastando com festa, com viagem, com um monte de coisa, e ele continua gastando. Chega uma hora eu falo, sinto muito, eu não empresto mais para você. Com o país é igualzinho. Os investidores, sem a PEC, vão chegar num ponto que vão falar, eu não financio mais. E nesta hora, ao invés de ter que crescer mais lentamente gastos com tudo, o que vai acontecer é que de uma hora para outra os gastos têm que cair 180 bilhões de reais, porque se não tem financiamento, não tem como pagá-los, eles caem na hora. E aí sim, a gente vai cortar a saúde e a educação. Então, o que é engraçado é que as pessoas acham que a PEC vai levar a corte de gastos com a educação. Sem a PEC é que os gastos com saúde e educação vão ser cortados.